puxar esse gancho seu aí. Você está falando sobre incluir novas disciplinas. Eu queria entender um pouco justamente as ações práticas que você pretende implantar e como pretende. Porque o seu plano de governo fala, por exemplo, que o problema não é falta de recurso, mas falta de gestão, de foco, acompanhamento do aprendizado, fala de casos de sucesso no país. Como o senhor citou agora há pouco, o problema do aprendizado na idade errada em São Paulo é grave. O que de prático o senhor planeja fazer logo nos primeiros meses de governo? O que o senhor vai fazer no começo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar os professores. Eu não conheço nenhum processo que vá mudar a mentalidade de alguém na ponta da criança se eu não conseguir entrar no coração dos professores. Eu não sou pedagogo, mas eu sou um professor. As pessoas insistem em me chamar de coach, eu não sou coach, mas eu dou aula. Eu sou mentor de muitos empresários, de muitos trabalhadores. Tirando 1,5 milhão de alunos, talvez eu seja mentor no Brasil hoje de 12 milhões de pessoas. E aí, alguns não sabem até medir esse fenômeno, né, que eu fico ouvindo, acho até bonito vocês usarem esse nome, fenômeno, fator Pablo Marçal, porque eu já venho mudando a mentalidade das pessoas. Posso ser criticado, posso ser essa pessoa polêmica, estou sozinho nessa disputa, né, estou só com o povo e com Deus, mas estava terminando até de responder a pergunta dela, sócio-emocional, empresarização, a questão de uma identidade esportiva, tecnologias e profissões do futuro. Nos próximos 15, 20 anos, Haddad, a gente vai perder umas 300 profissões para inteligência artificial, para algoritmo, e a nossa nação é uma nação que não migrou para tecnologia. A gente é usuário de tecnologia. A gente não é criador de tecnologia e não vejo político, porque os políticos não entendem isso. Eles estão apavorados, por exemplo, eu não tenho um minuto de televisão, nem rádio, sem as minhas redes sociais, ainda continuo crescendo nessas pesquisas e está apavorando todo mundo. Por quê? Porque existe, de fato, um extrato na sociedade que já me ouve. E aí, o que a gente precisa na educação, para fechar a resposta da Fabíola e complementar a sua? Se a gente ensinar profissões do futuro, um garoto da favela, esse garoto vai começar a sonhar desde pequeno fazer isso. Hoje tem 3 coisas que os meninos da favela querem fazer. Eles querem fazer jogador de futebol, aí se não tiver o talento, ele já desanima. Ele quer ser MC, por quê? Olha que interessante isso aqui que todo mundo precisa saber. Ele quer ser MC, ele quer cantar, ou ele quer ser do crime. Isso eu falo no contexto, né, a maior parte das crianças. Tem ele quer ser bombeiro, quer ser polícia. Só que essas são os 3 maiores. Eu estou entrevistando as crianças e perguntando o sonho delas. Por que elas querem essas 3 coisas? Ou jogar futebol, ou ser MC, ou ir pro crime. Porque os 3 apontam para prosperidade. E é um negócio assustador. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente vai ensinar, que a esquerda pira e surta, é educação financeira. Como o próprio presidente Lula falou, num comício aqui em São Paulo. Se a pessoa ganha mais de 4 mil por mês, ela tem uma renda superior a 4 mil, ela para de votar no PT. Então esse é meu sonho. Ensinar educação financeira para as crianças desde pequeno. Quando você ensina educação financeira, a pessoa não fica dependente do Estado. Ela não fica... A metodologia é sua mesmo, Pablo? Ou você está inspirado, ancorado em algo científico, com algum educador de peso ao seu lado? Ou é uma metodologia mesmo sua? Por exemplo, você trouxe aqui educação socioemocional, educação financeira, que é extremamente importante. Tudo isso é baseado realmente na sua metodologia ou é ancorado em alguma metodologia específica? Essa é a lógica, né? A base natural das coisas. Não precisa de falar que é minha ou de alguém que está querendo promover alguma coisa. Isso é lógico. Se a pessoa não sabe lidar com dinheiro, ela é escrava de um governo que é assistencialista. Se a pessoa não aprende... Eu já aplico isso nas minhas escolas, se você quer essa resposta. Agora, os Estados Unidos, eu vou só responder isso, Landinho, e passo para você. Eu ainda nem falei o que eu quero fazer, que é a revolução da educação no Brasil. A gente vai ter que ensinar todo mundo a ser investidor. Tem 3 níveis. As pessoas têm que aprender um trabalho, depois elas têm que aprender a empreender, e depois têm que aprender a investir. São 3 níveis. Eu finalizo contando isso para vocês. Na Europa, mais de 70% dos europeus investem. Mais de 70%. Olha tanto que é drástico. E por que vai ter uma revolução da educação na cidade de São Paulo? E no Brasil, consequentemente. Funcionando aqui, o Brasil é obrigado a copiar. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, 3%. Aí vocês vão aprender a fazer o erro. Porque 3% é uma vergonha. Nosso povo não foi preparado para investir, nem para empreender e nem para trabalhar. A gente tá no nível engatinhando, porque o trabalho é o básico. Tinha que estar todo mundo trabalhando. Quem tem capacidade laborativa. Só que não está. A gente tem mais de quase 3 mil cidades no Brasil. Tem mais gente ganhando assistencialismo do que trabalhando. Pra você ter noção. Nós estamos no modelo educacional fracassado, escolarizado, não precisa de educação. Você está trazendo conceitos nos quais você acredita. E eu queria perguntar das coisas práticas. Por exemplo, ensino integral. Você está dizendo que vai aumentar o ensino integral em São Paulo, que é uma demanda muito importante para a cidade, usando, vou até pegar o nome aqui, os centros para crianças e adolescentes. Os centros para crianças e adolescentes são para assistência social. Um trabalho importantíssimo, mas é para criança com problema, criança que precisa de um atendimento, e ali tem atividade lúdica, atividade cultural. É muito diferente de você colocar aquela criança 7 a 9 horas na sala de aula. Como que você vai fazer isso na prática? Como que você Escola Olímpica. Escola Olímpica. Custa 7 a 9 horas na sala de aula. No seu plano de governo está dizendo que é através dos centros para crianças e adolescentes. Isso é mais um item. Social. Como que você vai fazer escola em tempo integral? Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro, porque até agora é teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e projeto. Não, você precisa trazer também... É porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. A prática é lá. Não é é o eleitor que está pedindo para você trazer. Então tá bom, eu estou já respondendo. Se você puder deixar responder, está tão elegante a entrevista, eu sigo respondendo. Claro. Vamos lá. Existe plano, que aponta para o rumo, existe projeto. No dia 6, às 20 horas e 30 minutos, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte, para onde nós estamos indo.
Depois nós vamos para os projetos técnicos. Depois nós vamos para a prática. Para você que é paulistano, né, entende o que a gente precisa colocar essa escola em tempo integral, porque você trabalha e seu filho fica jogado para alguém. Então, quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando, a gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Um centro olímpico custa R$ 1,5 milhão. Pra você ter uma noção, nós queremos fazer em todas as escolas. Não vai fazer isso no primeiro ano, no segundo, isso é progressivo, isso é uma instituição, uma institucionalização de política pública para que as crianças estudem num período, na outra elas vão treinar. Nós vamos levar isso a chegar a um ponto de as crianças que forem para competições terem bolsas para rendimento, para crescerem nisso. A gente vai dedicar nisso. Não é para ocupar lugares apenas que já existem. A gente tem isso hoje, a gente quer ampliar, mas a grande verdade é que essa escola em período integral ela é baseada naquilo que é o esporte. Isso tem mais de 60 modalidades, nós vamos descobrir a vocação que seu filho tem para a gente ocupar a mente dele. Presta bem atenção o que eu tenho ouvido quando eu vou nas favelas. Por favor, o número 1, tá? Eu gosto de perguntar, Landim, para as mães, o que você faria se você fosse prefeita? Todas, é um negócio incrível. Todas não, 9, cada 10 que eu fiz essa pergunta, elas falam assim, cuida das crianças. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que eu fiz uma aliança com 2 crianças. Esse relógio que eu carrego aqui é do Theo, lá do Jardim Rosana, no Campo Limpo. E essa pulseira aqui, ó, é da Clarice. O Theo tem 8 e a Clarice tem 12. O do Theo, quando ele me deu... Deixa eu só terminar a resposta. Sim. É para mostrar que eu tenho uma aliança com o povo e que esse relógio é um tempo novo para as crianças e para os mais pobres. E eu me propus a andar com esse relógio para marcar esse novo tempo na cidade de São Paulo. É muito, então, ultrapassamos um pouquinho de tempo, mas valeu a pena. Bom, saúde, eu acho muito interessante que você, até hoje tem uma reportagem aqui no UOL, mostrando você antigamente, né? Você mudou bastante, né, ô Pablo? Não sei se você chegou a ver a foto sua. Vai mudar. Eu não acompanho notícias. Você mudou bastante. Você não acompanha o UOL? Não acompanho. Assuntos são complexos e a gente tem um tempo curto. O prédio de 1 quilômetro. Você disse que quer construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo para atrair o turismo. E que não vai colocar R$1 de dinheiro público para a iniciativa privada. Na Arábia Saudita, que tem o poder de atração de recursos, né, pelos dólares do petróleo, já está demorando 10 anos. E o projeto lá está estimado um custo de US$1,2 bilhões. Eu queria saber quais são os investidores que você tem aí na manga que acham que vai ter retorno investir nesse prédio de 1 quilômetro em São Paulo. A construtora FG lá do Balneário Camboriú vai construir o maior residencial do mundo. Lá eles são visionários, né? Então, pessoas visionárias, quando elas se encontram e veem que isso tem viabilidade, aparecem as outras. Aqui em São Paulo. Quem está disposto, quem acha que vai dar retorno? 200 famílias, se eu chamar e mostrar viabilidade como prefeito, que tem que mudar a lei, o plano diretor, tem que mudar. É de 10 em 10 anos que ele é visitado, e essa é uma questão que eu quero criar um símbolo para aumentar o turismo, criar disrupção da construção civil, aumentar emprego. O prédio vai chamar Brasil. Deixa eu só responder, Raquel. Pode, claro. Esse é um presente para o povo. Por que é um presente? Disrupção na construção civil. Geração de emprego absurda. Esse prédio eu quero que ele seja na zona sul, no meio da periferia, para valorizar a sua área, seu terreno onde você mora. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso. Ou seja, eu quero fazer um passo municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba, para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada por isso que vocês têm essa vida. Agora, só para você entender, precisa de gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. Eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. Essa é de Balneário Camboriú. Isso mesmo. Se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, porque é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque eu já te falei, mulher. Eu já estou no projeto da FG. Eu, Pablo, pessoa física. Eu estou no projeto. R$1,2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Não falei valor exato, não, tá certinho. Não tá, porque não termina uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor tá errado, não. Tá errado. Não constrói um prédio com R$1 bilhão. Não é dólar, não. R$1,2 bilhão e a minha pergunta... É porque você falou reais. Você tinha falado reais. Então volta a fita depois. Você falou reais. gente... $200 mil. Você não vai... Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landim. Você vai ter uma sala lá para fazer podcast desse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. Qual que é a outra pergunta? Um sonho ou quem são os investidores que estão dispostos, que acham que vale a pena aplicar esse dinheiro e que vai recuperar isso em turismo? Eu acho que uma conversa levando 200 investidores para fazer isso. Esse é o de menos. Ninguém vai gastar dinheiro com isso. Agora, o projeto de pé. Primeira coisa, para ter um projeto desse, eu preciso ganhar a prefeitura. Porque chamar alguém para bancar um projeto sem o cara ser prefeito e sem peitar a Câmara, sem peitar o plano diretor, quem vai investir? Eu sou investidor profissional, ninguém vai investir. Agora, você precisa colocar o Marçal para prefeito no dia da vingança. Porque seja outubro, vocês vão apertar 28 na rua, vocês vão ver o prédio. Quero entrar num outro assunto que traz muita tristeza para a cidade. Traz muita tristeza para a cidade de São Paulo quando eu tô aqui nesse momento, inclusive estamos todos aqui, nós três, no centro de São Paulo, e a gente vê a quantidade de pessoas morando nas ruas. Né? No seu plano de governo, o senhor traz um número que até é questionado pelo próprio prefeito, de 80 mil pessoas vivendo nas ruas. Mas o seu plano, apesar de trazer esse número muito triste e preocupante, não há
nenhum plano exato para tirar essas pessoas da rua. Eu queria saber, se o senhor se compromete a retirar essas 80 mil pessoas das ruas da cidade de São Paulo? O nosso coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá, e ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a Arca, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas, é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste, que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. O aumento, quando você fala o número, não foi eu que saí contando o número, nem minha equipe. Isso aí tem números de 60 a 80 mil, mas de todo jeito é um Morumbi lotado de moradores de rua. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. As pessoas estão se beneficiando ali dos abrigos para ficar ali à noite. Porque no abrigo você não pode entrar e sair toda hora. Se for virar à noite, tem que esperar amanhecer para essa pessoa sair. O que a gente precisa? Na formação de emprego, levar essas pessoas. Elas precisam de 12 meses a 24. Tem gente que se recupera com 6. O maior instrumento de recuperação de gente é filosófico, é crença, é religião. O cara se apegar em algo mais forte do que ele imagina, ele dedica a vida dele e dá condição mais rápido. O emprego é o que vai trazer a estabilidade para ele depender das próprias mãos, né, dele. Então, o Sabará, que já lidera isso, é o cara que já tem os códigos. Ele já tirou 3.500 pessoas e nós vamos fazer uma revolução em relação a isso. Mas se não tiver emprego, não tem como. Tem que gerar emprego. E então não tem como prometer isso, não tem como prometer isso em 4 anos, que foi justamente o Abra, né? Então não tem. Vai ser uma tentativa de retirar essas pessoas da rua com vários modos, como o senhor falou. Nós vamos reduzir drasticamente. O Sabará assistiu, quase que zeraram a Cracolândia, mas tem um interesse público por trás, por causa desse 1 bilhão de reais. Não zeraram, né, candidato? A gente sabe que aquilo lá é um fluxo que vai e vem, eu acompanhei muito isso. Inclusive o trabalho do Sabará, até mesmo esse número que o senhor fala de 3.500 pessoas, não há comprovação exatamente sobre isso. Há comprovação pela agência de checagem. Isso aí tá errado o que você falou, já foi comprovado. É por isso que eu uso o termo comprovadamente. Já foi comprovado. 3.500 pessoas retiradas das ruas durante essa gestão. E que muitas vezes voltam, como a gente sabe que existe esse fluxo. Isso, mas aí, retirado e voltado, não é a garantia eterna que a pessoa não vai voltar. Ela precisa de estar inserida numa comunidade forte onde ela vai continuar. Vamos lá, Fábio. Vai lá, fuzeladoria. Vamos falar de outras coisas da cidade também que são caras ao eleitor. A pesquisa da Datafolha apontou no primeiro semestre que 84% dos paulistanos apontam o problema de buracos na cidade, buracos nas ruas, né? Em seguida vem o lixo na rua, em 70%, queda de árvores, enfim. São os problemas mais citados pelos eleitores paulistanos. O seu plano é bem sucinto na parte de zeladoria, apesar dela estar um pouco presente em outros pontos do plano, a área específica de zeladoria é curta. Isso diz que vai combater o problema com tecnologia e cita o uso de câmeras pelos fiscais. Eu queria entender como as duas coisas se conectam. Se o problema, na sua avaliação, o principal problema de zeladoria é de fiscalização? A questão das câmeras, a gente já viabilizou essa questão, não é nem criar, já tem. A gente vai colocar nos caminhões de lixo para fazer uma zeladoria com geolocalização, com a câmera 360 que vai pegar buraco no chão, vai registrar. Viu o buraco? Já tem essa tecnologia. Poda de árvore, tá entrando na fiação, já vai registrar. Você imagina, usar um recurso que é o caminhão de lixo, que já está fazendo atividade 1, não precisa de um carro 2 para fazer isso. Então, um bom gestor, ele gasta menos. Ele olha para recursos disponíveis e coloca eles para funcionar. Então, a gente vai olhar a questão de limpeza da cidade, calçada, poda de árvore e buraco na rua. Tudo com o quê? Com tecnologia. Isso, a tecnologia vai mapear, já dá geolocalização, que é uma fila de trabalho. Inclusive, como eu fui atender de call center, nós vamos tratar o cidadão de São Paulo como um cliente. Hoje, a pessoa sente que o Estado não está com ela, nem que serve ela. Eu quero criar um sistema de atendimento para a cidade de São Paulo que a pessoa reclama e tem um prazo para responder. E hoje a pessoa é ignorada, como se o Estado fosse uma fortaleza e não fosse o garçom da vida dela. Então, a gente vai mapear essa cidade inteira nisso, usando o caminhão de lixo, para você ter uma ideia. Pablo, você está propondo aumentar o número de subprefeituras de 32 para 96, para ter uma em cada distrito. Isso significa triplicar o número de funcionários, de contratos, de equipamentos. Você sabe quanto custa isso? Se fosse na conta linear, seria o triplo do valor que é gasto hoje. Só que a gente vai gastar menos dinheiro. Por quê? Porque está tudo esparramado em muitos prédios. Está alugando prédio que não é da prefeitura. A gente vai reduzir isso para um prédio só em cada subprefeitura, então vai ter economia. Hoje, o orçamento das subprefeituras está em 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um orçamento para 96 subprefeituras vai para 4 bilhões de reais. O número de funcionários tem que subir para 5.440. Conta linear, que está errado. Não é conta linear, isso é claro que é. Não, isso aí é o seguinte, tem um aplicativo 56 que a gente vai fazer... Posso ter uma pergunta? Não foi a pergunta ainda? Não, eu deixo a resposta assim. Vai lá. O subprefeito é uma indicação do prefeito, mas ele tem muita influência do vereador. Você que é um cara antissistema, está propondo a criação aí de 64 cargos sensíveis a indicações políticas. Por quê? É o seguinte, hoje, do jeito que está, pergunta para o povo. E essa é uma ideia do povo, tá? Tem a prefeitura perto de casa.
Nos 96 distritos, a pessoa ela precisa de ir num lugar e fala, agora vai no outro prédio, agora vai nesse. Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. E você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue, mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguindo a nobreza, senão a gente vai partir para a baixaria desse jeito. Seguindo na nobreza. Vamos lá. A conclusão por mim. Pode seguir a resposta. Então tá bom, obrigado. A questão é o seguinte, se for repetir o modelo fracassado do Ricardo Nunes, que é o atual ex-prefeito, a gente vai aumentar de forma drástica. Quando a gente fala a conta linear, o que é a conta linear? A conta linear é pegar um número e só multiplicar ele por 2, né? Se você tem 32, que é 96, você vai multiplicar isso aí e a gente vai ter 3 vezes o gasto, né? Por 2, não, por 3. Não é assim a conta é simples. A gente vai pegar esses imóveis sem destinação da prefeitura e vamos reduzir o tamanho e vamos migrar para um 56, que é um aplicativo que ninguém está usando. Vários serviços têm que estar no aplicativo, só que eu quero um lugar físico reduzido, que vai enxugar gastos, você não está entendendo. Sobre a indicação, que eu termino a resposta que você falou, essa indicação é sensível, isso é muito bom, porque a Câmara inteira vai estar na minha mão. Todo mundo que fica preocupado sobre governabilidade, que eu acho que é o último bloco nosso aqui, eu estou trazendo vereadores que têm cargo. Tipo, o Rubinho, que é do União, abriu mão do seu fundo eleitoral final dele, que era um grande valor, tempo de televisão para me apoiar. E vários vereadores, depois que viram tendo coragem, querem assumir as sanções dos seus partidos para vir comigo, porque sabe que aqui vai ganhar. Então, assim, ter isso é muito bom. A gente vai colocar gente muito séria para fazer isso, mas tudo é por você. É pra você ter um atendimento que você não tem. Você que está me assistindo, que mora em São Paulo, você não tem um atendimento. Você vai ser cliente. Nós vamos tratar você como um cliente de luxo. Você tem que ser atendido. Você não pode. Você vai matar um dia de serviço para ficar rodando em 3 prédios da prefeitura. Vai ter um prédio perto da sua casa. Isso é uma coisa básica. E tem um custo, né? Funcionando de verdade. Esse atendimento tem esse custo que, como você disse aí,